Ei, eu sou a Nalu Peralo e, bom, se você é novo aqui no canal, a gente fala sobre cristianismo, a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e principalmente como você encontrar o seu valor em Cristo, porque o seu preço já foi pago na cruz. Então eu já peço aqui seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para você e se inscreve no canal para ficar por dentro de todos os conteúdos cristãos. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Você conhece o poder da verdadeira espiritualidade? O que seria essa espiritualidade para você? Sabe, tá muito na moda ser cristão. Coaches pregando e falando sobre o cristianismo, falando sobre Jesus como um cara super legal e tal. E uma moda muito grande de sou cristão, mas aí a pessoa posta foto bebendo uma cerveja, enfim, ela tem relações sexuais com um namorado antes do casamento, ela às vezes separa da esposa e casa imediatamente com outra, esses coaches famosos, enfim, trai a esposa e continuam por aí, falando de espiritualidade e falando de cristianismo. Só que as pessoas estão confundindo espiritualidade com cristianismo. Às vezes as pessoas, dentro de nós, temos uma busca pelo divino. Todo ser humano, por ele ter um pedacinho de Deus, né? Ou seja, ele ser feito à imagem e semelhança do Criador, faz com que ele tenha uma curiosidade de onde viemos, para onde vamos, quem nos fez. Então ele tem uma essência divina, o ser humano. Só que ele vive em busca disso, dessa transcendência, desse sentimento. E algumas pessoas vão procurar isso em outras religiões, vão procurar isso numa fé, uma fé às vezes em si mesmo, uma fé na ciência, enfim, qualquer tipo de contato que ela possa ter com esse mundo sobrenatural, vamos dizer assim. Só que as pessoas têm perdido a essência da verdade, porque não adianta nada você querer ter espiritualidade, não adianta nada você querer ter contato com Deus, seja através de uma meditação que vai conectar sua mente a Deus, seja através de uma droga que vai fazer você alucinar e ver coisas. Enfim, você tem perdido o contato real com a verdade. E o que é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Só que talvez você não saiba quem é Jesus Cristo. E aí eu te pergunto, quem é Jesus Cristo para você? Jesus Cristo é aquela pessoa que o coach falou, que aceita qualquer tipo de pecado, que abraça a pecadora e tal, e fala para não julgar, e fala para a pessoa não atirar a próxima pedra. Jesus é essa pessoa? Sim, ele é essa pessoa, mas é a mesma pessoa que fala para a pecadora, não peques mais. É a mesma pessoa que fala que o marido deve ter uma só esposa. É a mesma pessoa que fala para você não ter imoralidade sexual. É a mesma pessoa que fala que o inferno existe, que o inferno é eterno e que se você não se arrepender e não negar a si mesmo, você vai para o inferno. É isso que Jesus fala. É o mesmo Jesus que rejeita a religiosidade e não quer que o templo dele seja profanado com falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinos. Esse é Jesus. Como você vai conhecer Jesus? Não tem como você conhecer Jesus sem você fazer duas práticas principais: oração e leitura bíblica. Jesus, ele está na Bíblia. Tudo que ele quer passar de ensinamento, ele passou na Bíblia. É por isso que você deve ler sua Bíblia, para conhecer Jesus. Não queira conhecer Jesus de um ouvir falar, porque ouvir falar é qualquer tipo de espiritualidade. E aí a pessoa pega um santo católico, pega um orixá,
da Umbanda, pega Jesus, faz um mix e fala, eu acredito em tudo e essa é minha espiritualidade. E aí ela fala, estou bem comigo mesma e o que me importa é satisfazer o meu prazer. Mas Jesus não fala que você tem que satisfazer o seu prazer. Quem fala isso é Satanás. Quem fala para Jesus no deserto que vai dar todas as coisas do mundo, que vai dar todo o poder, todos os reinos do mundo para Jesus, quem fala isso no deserto tentando Jesus é Satanás. É Satanás que quer que você se suicide, porque é Satanás que falou para Jesus assim, se joga daí, porque os anjos vão te segurar. É Satanás. É Satanás que oferece para você realizar o prazer da sua carne e pecar e se importar só com a sua felicidade, com a sua alegria. É Satanás, não é Jesus. Então, o que você tem chamado de Jesus? Será que você não está confundindo os ensinamentos de Satanás com os de Jesus? O único jeito de conhecer Jesus é lendo sua Bíblia e orando. Então, assim, não adianta nada você falar que é espiritual, falar que tem um contato com o divino. Sabe por quê? Porque em Deus todo mundo acredita, até mesmo o diabo. Então, você pode até assistir uma pregação minha que está no YouTube, eu vou ver se eu coloco o card aqui, que é Satanás é crente. Você pode pesquisar aqui no meu YouTube, o nome da pregação é Satanás é crente. Então, assim, não adianta nada você falar, eu acredito em Deus, eu falo com Deus, porque o diabo também acredita. Então, a Bíblia vai dizer que os demônios temem e tremem, e às vezes nem temor a gente tem. Então, às vezes o demônio está melhor do que você, porque às vezes nem temor você está tendo por Deus. Então, reflita, tá? O que é a espiritualidade? O poder da verdadeira espiritualidade, esse sim pode te transformar. Porque esse sim vai fazer você conhecer a verdade. E a Bíblia vai dizer que Jesus é a verdade, o caminho e a justiça. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então não adianta você percorrer outros caminhos, conhecer outras religiões. Eu não estou falando que o cristianismo é a religião maravilhosa, sem defeitos, não. O cristianismo tem vários defeitos, mas a Bíblia e Jesus Cristo, sim, é a verdadeira religião. Só que também não existe Jesus Cristo e Bíblia sem o corpo. E a Bíblia vai dizer que o corpo de Cristo é a igreja. Então não adianta nada você ser um desigrejado e falar, não, eu tenho a minha espiritualidade, eu oro todo dia, leio a Bíblia, estou em casa, eu e Jesus. Você não está fazendo o que Deus manda você fazer, que é pregar o Evangelho. Você não está cuidando do próximo, você não está em comunhão com os irmãos. E a Bíblia vai dizer que se você não ama o corpo, que é a igreja, e o corpo é o corpo de Cristo, porque ele é o cabeça, a igreja é o corpo. Se você não ama o corpo, você não ama a Cristo. Então não adianta nada uma fé sozinha. A Bíblia em nenhum momento chamou a gente para ser sozinhos. Na verdade, Deus não é sozinho. Quando Ele criou tudo, você pode ler na sua Bíblia em Gênesis, Ele falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos quem? Ele estava se referindo a Ele, Espírito Santo e Jesus, tá? Porque era o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, assim, Deus não está sozinho. Se você está na sua casa só se alimentando de pregação de YouTube, só se alimentando de oração e não está em comunhão com os irmãos, querido, eu sinto lhe informar, mas você está pecando. Então procure imediatamente uma igreja. Lógico, uma igreja que seja bíblica, esteja de acordo nos ensinamentos com a palavra, porque tem muita igreja ruim por aí, uma igreja que esteja em comunhão. Você não vai encontrar uma igreja perfeita, porque a igreja tem muitos defeitos, mas você vai encontrar um corpo para você pertencer. O lema da minha igreja é, aqui não é um lugar para frequentar, mas uma família para você pertencer. Então ache essa família, ache essa segunda família para você. Se relacione com os irmãos da sua igreja,
ame os irmãos da sua igreja. Não queira somente ir assistir o culto, sentar e tchau, e não falar com ninguém. Não, se relacione, convive, participa de atividades, se envolva na igreja, se ofereça para servir em um ministério. Assim você vai estar sendo útil e frutífero para a obra de Deus. É isso que Deus quer de você. E bom, busque a verdadeira espiritualidade, que é Jesus. Leia sua Bíblia, faça orações, pertença a uma igreja, ao corpo de Cristo. E se você gostou desse vídeo, já encaminha para o pessoal da sua igreja, já encaminha para aquele seu irmão, para aquela pessoa que veio na sua cabeça. Curte esse vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E eu te vejo no nosso próximo vídeo.